Brecha aberta, porque o nosso podcast está no ar. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma gravação aí das eleições de 2024, nossa segunda gravação. Hoje temos os candidatos aqui do MDB. Daqui a pouco vou apresentá-los, mas inicio agradecendo a todos os meus parceiros que estão aqui na nossa tela, toda a galera que está comigo nessa segunda temporada. Principalmente a Casa do MDF, o aplicativo Ai Que Fome, através aí da Fabíola Croda, e também a Equidize, que é uma agência de marketing digital que está conosco aí desde o começo do nosso podcast. Agradeço às nossas parcerias Master e a todos que estão conosco aí acompanhando essa segunda temporada. Vamos lá iniciar então, apresentando os nossos candidatos a prefeito e a vice-prefeito de São Lourenço, Renan Fedrigo e Lorecis Manioto. Sejam muito bem-vindos ao Brecha Podcast. Olá, Camila, obrigado. É uma oportunidade, né, para a gente muito legal de atingir também um público diferente através do podcast, conversar com a nossa comunidade aqui de São Lourenço, toda a nossa região. E eu sou o Renan, né, sou candidato a prefeito pela primeira vez aqui em São Lourenço, sou servidor público municipal. Tenho uma trajetória já de cerca de 10 anos dentro do Poder Público Municipal. Já fui presidente do Instituto Cultural, atualmente tenho um mandato como vereador, já fui presidente da Câmara, sou pós-graduado em Administração Pública também. Entendemos que é um desafio muito grande, sabemos o tamanho do compromisso e da responsabilidade que é ser prefeito de São Lourenço. E ao lado da Loreci estamos preparados para fazer o melhor, entregar bons projetos, bons resultados ao longo dos próximos 4 anos. Muita coisa para pouco tempo de vida, né, Renan? É isso daí, né? Começou cedo na política, sempre foi teu objetivo? Então, as coisas foram acontecendo naturalmente, Camila. Eu sou lourenciano, né? Nasci aqui, me criei aqui e fui estudar fora com 2010, né? Fui estudar música. E eu entendi, naquele momento a gente começou a participar, inclusive, de diversos órgãos, né, dentro da universidade. Fiz na Universidade Federal de Pelotas, e eu tinha um professor que sempre comentava, né, que por vezes, né, o sonho era ser artista, né, a gente teria que ocupar algumas funções burocráticas para que mesmo a área artística, né, ela pudesse ser desenvolvida, né. Então a gente sempre auxiliou, né, dentro dos DCEs, né, da universidade, a fazer os eventos, né, dentro da área. E quando retornei para São Lourenço, abri um concurso público. E eu pensei em fazer o concurso público para dar um tempo, assim, a ideia era seguir carreira acadêmica, fazer mestrado, doutorado, e acabei me apaixonando pela administração pública. Então fiz o concurso público em 2015, 2016 comecei a trabalhar na prefeitura, 2017 veio a primeira oportunidade, né, no Instituto Cultural, e a gente fez um grande trabalho lá, 2017 até 2020. E foi indo naturalmente. O convite para ser candidato a vereador veio também de forma natural e a gente entendeu que sim, a gente iria seguir esta caminhada e estamos até hoje aí. Bacana. Loreci, fala um pouquinho sobre você, quem é a Loreci, se você também já era da área política, quando entrou. Bom dia, Camila. É uma oportunidade ímpar que nós estamos tendo, fico muito agradecida por essa oportunidade. Então, a minha caminhada, ela não foi muito diferente do Renan, tudo foi acontecendo de forma natural, né? Comecei também a trabalhar muito cedo como professora, com 15 anos, e tive muitas oportunidades, fui estudando, fiz licenciatura em ciências, licenciatura em matemática e física, aí 3 especializações, depois tive a oportunidade de fazer um mestrado em políticas sociais e dinâmicas regionais, e a vida política, como um cargo político, foi uma consequência de toda a caminhada, toda a história de vida. Porque eu tive a oportunidade, enquanto professora, de assumir também a função de diretora adjunta. Quando iniciou a regional da educação aqui em São Lourenço do Oeste, eu tive a oportunidade de trabalhar nessa regional, nós atendíamos 13 municípios como integradora de ensino. E aí veio o convite em 2000, e final de 2004, para assumir a Secretaria de Educação a partir de 2005.
e fiquei até 2012. Foram 8 anos de muito trabalho, mas de muitas realizações. E 2013 eu voltei para a gerência de ensino como integradora do ensino médio e profissionalizante. Fiquei 2013 a 2014, 2015 veio a aposentadoria. 2016 teve eleições e aí eu fui convidada para ser candidata a vereadora. Me elegi, trabalhei 2017 a 2020. 2020 fui candidata a prefeita. Não obtive êxito em termos de resultado final, mas houve um aprendizado muito significativo que esse aprendizado foi o que me deu sustentação também para estar agora como candidata a vice ao lado do Renan. Porque tudo na vida da gente são oportunidades e são aprendizados, né? E nesse momento me sinto muito preparada para, junto com o Renan, nós fazermos uma boa gestão do nosso município de São Lourenço do Oeste. Então, tudo fluiu de forma natural e as oportunidades foram vindo, a gente foi dizendo sim, aceitando os desafios, enfrentando cada um deles, sempre com muito comprometimento, com muita responsabilidade e com muito amor à causa pública, que é isso que nos move, é isso que nos colocou a serviço de São Lourenço do Oeste para mais esse grande desafio que é fazer a gestão de São Lourenço, né, 2025 até 2028. E qual foi a motivação sua, Renan, e também da Loreci, em se candidatar à prefeitura? Em que momento tu pensou, eu vou? Quando eu disputei a primeira eleição para vereador, assim, eu entendi que as coisas acontecem na nossa vida por uma razão. Então eu entendi que a minha missão é essa, sabe? Então as coisas foram acontecendo naturalmente, sem a gente forçar, e eu sempre tive uma coisa que não é comum a gente encontrar no poder público, e isso muitas vezes me incomoda, que é não ter um compromisso com a entrega do resultado. E no tempo que a gente teve, principalmente na gestão lá do Instituto, eu sempre comentava com a nossa equipe, né, que o mais importante entre fazer ou não fazer é como que você vai fazer. Porque a forma que você vai entregar o resultado, o compromisso que você tem com a entrega do resultado é muito importante. E a gente entende que São Lourenço é um município muito próspero, de boas pessoas, que teve uma grande construção nesses últimos 66 anos até aqui, e a gente tem condições de entregar muito mais. O poder público tem condições de entregar melhores serviços. Então, desde que eu me elegi vereador, eu sempre pensei, né? Eu vou trabalhar e me dedicar ao máximo que eu puder. E eu assumi um compromisso de ser, de fato, vereador durante 4 anos, né? Porque a gente vinha de uma legislatura anterior que muitos vereadores tinham saído da vereança para ocupar outras funções no poder público e a sociedade tinha um certo descrédito com aquilo. Então, eu assumi o compromisso de ser vereador, reduzi minha carga horária na prefeitura municipal para durante o período vespertino, né, principalmente, né, cumprir carga horária na Câmara de Vereadores, e assim a gente fez. Então, um compromisso muito entrega com número de projetos apresentados, legislações, com análise nas comissões, e fui estudar administração pública, faço parte de 2 redes também de formação política e de novas lideranças políticas nacionais, que é a Legisla Brasil e também a Renova BR, que é a maior escola de formação política do Brasil. Atualmente isso foi indo, né? O partido começou a fazer as pesquisas de intenção de voto, o nosso nome começou a aparecer muito bem perante a sociedade. E aí veio a conversa com família, com amigos, né? Que a primeira decisão, né? O pessoal diz, tem que sair bem de casa, né? Tem que sair bem de casa para ser candidato, né? Então foi um período de amadurecimento também. E comecei a estudar, me preparar. E estamos aqui até hoje. A gente passou por diversos desafios, né? Até ter a candidatura posta, né? Enfim. Mas foi acontecendo, assim, não foi nada imposto, né? E surgiu de forma natural. E é um ato de coragem, né? Vocês vêm de 2 áreas, né? Como a cultura e as artes, né? E a educação. Tem um olhar especial caso sejam eleitos para essas áreas? Com certeza tem um olhar especial para a área da educação, mas para todas as áreas, né? Porque todas elas são importantes e todas precisam da mesma atenção, o mesmo carinho, e tudo precisa ser olhado com a responsabilidade que cada situação exige.
E é para isso que a gente está preparado, para olhar cada situação com o enfrentamento que necessita ser feito. Então, a gente tem esse comprometimento. A gente vê hoje assim, e tem áreas que não são tão comuns à nossa, né, Camila, mas a gente tem procurado também estudar sobre elas, escutar as opiniões técnicas. Isso eu vejo que é uma coisa boa minha da Loreci, sabe, que a gente entender que hoje dentro da administração pública não tem mais espaço para achismos, né? E principalmente muitas vezes quando a decisão ela é somente política, ela estraga, ela bagunça, né? Então a gente entende que é muito importante o aparato técnico para a tomada de decisão, e a gente tem isso também muito forte com a gente tem escutado muitos técnicos de diversas áreas, inclusive para montar o nosso plano de governo, servidores, funcionários e a sociedade também. Então hoje a gente apresenta grandes ideias para a saúde, por exemplo, que a gente entende que é uma área muito importante e aquela que talvez mais incomoda as pessoas quando não é resolvida, né? Porque quando as pessoas não encontram remédio, não encontram um exame, não encontram uma cirurgia ou demora para resolver o problema, né? Isso afeta, né, o seio familiar, não só da pessoa, mas todos os envolvidos, né, próximos, né? Então a gente tem muitos desafios, principalmente na área da saúde. Hoje São Lourenço investe anualmente cerca de 30 milhões de reais e a gente não consegue tratar o nosso paciente aqui. Todo mundo que precisa de algo, seja de média complexidade, que poderia ser resolvido em São Lourenço, né, precisa ir para fora, precisa viajar o estado ou para outros estados, né? Então a gente traz um compromisso muito grande, né, que é o desafio da gestão, né, que é fazer os tratamentos imediatos e ao mesmo tempo a gente conseguir fazer um planejamento de médio e longo prazo para daqui 4 anos a gente conseguir entregar uma melhor estrutura de atendimento e de resolução de problemas próximo de casa, né? Na área da educação, né, a Loreci como professora também, a gente tem diversos desafios, né, filas de espera para a idade pré-escolar, escolar, a gente traz um compromisso nisso. A questão das seguranças das escolas, que foi um tema que a gente abordou muito na Câmara de Vereadores, né, enquanto vereador, e a gente não conseguiu resolver enquanto vereador, né, porque quem pode executar é de fato, né, quem está no poder executivo, e a gente traz esse compromisso de termos, né, uma ampliação, uma central de segurança em todas as escolas. A gente traz junto, além da questão dos vigilantes em período escolar, que é uma demanda dos pais também, a implantação de enfermarias nas escolas. Hoje a gente tem um grande número, né? Isso não é só São Lourenço, é a nível nacional também, grande número de alunos inclusos que necessitam ou de alguns atendimentos médicos durante o período escolar ou do auxílio de segundo professor, e a gente traz essa garantia no nosso plano de governo. Mobilidade, nós trazemos no nosso plano de governo um ponto muito importante que é sobre o meio ambiente também. A gente presenciou recentemente, né, as mudanças climáticas, né, principalmente na região sul do Brasil, né, as longas chuvas que a gente tem no Rio Grande do Sul. Aqui em São Lourenço a gente tem um problema muito grande com secas, né, a questão do abastecimento de água. São desafios que cabe à gestão pública fazer o planejamento para o enfrentamento desses problemas. Então a gente traz isso também dentro de mobilidade urbana, planejamento, esporte, né. Mas sim, a cultura e a educação, principalmente, né, são áreas que estão lá no coração, né, e tem um carinho, um olhar especial, mas assim como tantas outras áreas. Se você pudesse elencar, quais seriam para ti as maiores deficiências hoje da nossa cidade? Hoje eu vejo que a que mais incomoda as pessoas é a saúde. Então são principalmente os procedimentos de média e alta complexidade, exames e cirurgias, aquilo que não se resolve aqui, as pessoas têm que ir para fora. Então a gente traz um compromisso muito grande na resolução desses problemas e uma parceria muito grande, principalmente com o Pato Branco, que tem a possibilidade de atendimento via SUS perto de casa. A gente vai ampliar para atender os nossos pacientes, né, perto de casa. A gente traz também um outro olhar, que é a Clínica da Mulher e da Criança, no sentido que somos um município de 25 mil habitantes, né, Loreci? A gente tem somente um ginecologista, tem somente um pediatra. A gente visitou alguns municípios da região que, com menos da metade da nossa população, tem mais profissionais da área, né, dentro do município. A gente tem somente 12 profissionais efetivos médicos em São Lourenço, tem a possibilidade de ampliar. E a gente traz também um projeto de planejamento futuro na área da saúde. Então tem se falado muito em UTI em São Lourenço, a gente sabe a importância disso, mas a gente também entende que a política a gente tem que fazer com muita responsabilidade naquilo que a gente propõe, né?
E a gente tem acompanhado também as resoluções do próprio Ministério da Saúde sobre a implantação de leitos de UTI nos diversos municípios, e a gente tem uma série de desafios a serem superados ao longo dos próximos 4 anos. Como, por exemplo, as populações para a implantação de UTI atualmente são de 50 mil habitantes, população mínima, né? Um outro tem um rol muito grande de especialidades e procedimentos cirúrgicos que deve a unidade fornecer. Número de leitos hospitalares. Então, a gente tem atualmente um compromisso firmado com a Fundação Hospitalar da gente fazer esses encaminhamentos. Então, para o ano que vem, o que a gente traz? A contratação de um cirurgião geral e de um médico anestesista, possibilitando que outros especialistas venham para São Lourenço. Isso é um compromisso nosso do município junto à Fundação Hospitalar. E um outro compromisso é a ampliação da estrutura, que não tem como a gente falar da unidade de tratamento intensivo sem a gente ter estrutura física para receber profissionais. Então, hoje, uma unidade de tratamento intensivo, ela implica, né, são mais de 30 profissionais, né, são 3 médicos por turno, né, 3 enfermeiros, técnicos de enfermagem, 1 a cada 2 leitos, psicólogo, fonoaudiólogo, né, enfim, uma gama, né, de fisioterapeutas, 2, né, também por turno. Então, uma gama de profissionais que a gente precisa ter estrutura física para chegar, né, e a gente acredita que dentro dos próximos 4 anos a gente vai conseguir avançar nesse grande projeto para aí sim a gente fazer o planejamento futuro da unidade de tratamento intensivo. Não adianta só prometer, né? Tem que ter condições de fazer, né? É verdade. Como vereador, você e a Loreci, quais os projetos que mais orgulharam vocês ao longo dos 4 anos? Eu tive a oportunidade de realização de vários projetos enquanto vereadora, além de todo um trabalho muito intensivo em relação à análise e parecer de todos os projetos que chegaram até a Câmara de Vereadores. Posso dizer com toda certeza que nenhum dos projetos que adentraram na Câmara não tiveram o meu olhar criterioso desde o caput até o encerramento de todos os artigos, enfim. Fiz um trabalho muito efetivo nesse sentido, e também contribuindo com os colegas vereadores que estavam na Câmara conosco. Mas tive também um trabalho um trabalho social, que dá para dizer de interesse social, que foi toda a articulação para a constituição resultou em uma minuta de lei, que depois tornou-se lei, a organização do sistema de carga e descarga da cidade. Porque a lei, ela prevê que você precisa ter o espaço para colocar o caminhão, para fazer a carga ou a descarga de móveis, enfim, da mercadoria. Você não pode deixar no meio da rua, que é o que vinha acontecendo. Não tinha o lugar para estacionar, parava, colocava um cone, e aí ocorria o serviço de carga e descarga. Só que se ocorresse um acidente, quem tinha que responder? Era o motorista e a prefeitura, porque a prefeitura não tinha uma legislação e não tinha organizado esse sistema. Então, foi um trabalho muito grande que eu realizei, que coordenei, na verdade, na Câmara e também com a sociedade. Outro trabalho também que eu tenho, assim, que me realizei fazendo, e uma necessidade que eu ainda continuo com esse desafio, foi um estudo que eu iniciei ainda em 2017, sobre o levantamento dos recursos hídricos de São Lourenço do Oeste, a situação da água em São Lourenço, um trabalho muito grande, que em 2019 tive a oportunidade de iniciar o mestrado, e aí a minha dissertação foi exatamente sobre os recursos hídricos de São Lourenço do Oeste, e que agora, na condição de estar junto ao Renan como vice-prefeita, de nós estarmos dando esse resultado para a população. Porque o conhecimento a gente tem, mas a gente só consegue fazer estando na gestão. E estando lá, a gente vai conseguir resolver esse problema. Então, para isso, a gente precisa, para chegar lá, 2 coisas: se colocar a serviço da população, se candidatar, que é o que Renan e eu fizemos,
E agora a segunda parte vem da sociedade, que é termos o voto suficiente para nos possibilitar estarmos lá. Então, o estudo sobre a água, e também teve outros estudos que foi sobre a situação das leis que estabelecem a regulamentação das chácaras do município. Foi um trabalho bem grande que foi feito. Foi feito todo um estudo, toda uma análise para estar organizando esse serviço. Daí depois teve a continuidade no governo posterior, que daí o Renan estava na Câmara e deu essa continuidade junto com os demais colegas vereadores. Então foram trabalhos muito grandes e muito intensos que a gente conseguiu realizar, porque a dedicação foi sempre muito grande, né? Então, trabalhei, como o Renan disse, ele reduziu a carga horária para poder estar a serviço mais da Câmara. Eu estava aposentada, então eu tinha todo o meu tempo disponível e utilizei esse tempo todo de forma muito efetiva em prol da sociedade lourenciana. Foi realmente um trabalho, assim, para definir este ou aquele. Eu citei a água, citei o carga e descarga, citei a situação das chácaras, mas teve todo o estudo que também coordenei da reavaliação, se assim posso dizer, do plano diretor participativo. Foi um trabalho grande, do código me ajuda, Renan, o código tributário. Então, foram trabalhos grandes e muito intensos que exigiu muito conhecimento e muita dedicação, e coordenando todo esse trabalho. Aí eu tive 2 anos como vice-presidente da Câmara, também participei da ACANOR, que é a Associação dos Vereadores, né, a nível de região. Então, teve uma dedicação muito grande. No período também, quando o governador Moisés foi eleito, eu tive 3 convites para assumir a gerência de educação como coordenadora. Mas em respeito aos votos que eu tive, em respeito a cada um dos votos, a população que confiou em mim, eu abdiquei do convite e decidi permanecer como candidata a vereadora. Eu tive vários também, assim, com a Lorecia. A gente gosta de estudar e se dedicar, né? Posso citar alguns aqui. A minuta da legislação que instituiu o Bolsa Atleta e o Bolsa Atleta Técnico, que são projetos que acontecem aqui. Então, foi uma legislação que a gente foi buscar os municípios que tinham isso, e a gente percebe que diretamente talvez seja projeto que mais tem impactado pessoas, né, que são aqueles atletas que participam de competições representando São Lourenço, têm a oportunidade de receber uma bolsa, né, para se manter, ou aquela instituição esportiva que queira treinar, né, os seus atletas e possa também receber um incentivo. Isso vem acontecendo, a gente entende a necessidade de ampliar, né, foi uma luta nossa. A gente teve projetos. A lei do PIX foi uma, né, o pagamento de impostos municipais via PIX foi uma legislação nossa também. A gente teve projetos de leis para regulamentar os espaços coworking aqui em São Lourenço. Tinham alguns, né, agora não sei como que tá, mas faltava regulamentação, a gente conseguiu. E diversos outros atos, assim, por exemplo, a questão dos estacionamentos, né, foi uma demanda nossa desde o primeiro ano de mandato. Então a gente provocou uma audiência pública, a gente chamou especialistas, a gente fez encaminhamentos para o plano de mobilidade, que após 3 anos saíram do papel. A gente teve alguns outros encaminhamentos, né, de diversas outras áreas também. No social, a gente teve projetos de leis. E o próprio, a Larissa falou do Código Tributário, né, o Código de Edificações. A gente fez toda a revisão do Código de Edificações, então nosso trabalho e diversos loteamentos aprovados e como presidente da Câmara a gente conseguiu entregar um pouco mais também. Então, a economia dos recursos, a gente fez em 2023, a gente repassou para a saúde um repasse antecipado de R$300 mil para cirurgias. A gente implantou energia fotovoltaica na Câmara Municipal, então isso, né, economia de energia a longo prazo, né, sustentabilidade hoje a gente tem. A gente
implantou um sistema do Senado Federal, informatizando todos os processos na Câmara Municipal, então também foi um compromisso nosso. Redução da diária de vereadores, né, quando precisavam viajar para algum compromisso político da Câmara, a gente também teve um compromisso disso, né? Então foi um mandato com diversas entregas. Bacana. Eu tenho algumas perguntas que foram feitas pela nossa galera, inclusive uma delas é sobre o estacionamento, que você falou, é uma coisa que tem causado aí dá para se dizer um transtorno na cidade, né? Porque o número de pessoas aumenta, o número de veículos também. Tem alguma proposta para melhorar a circulação urbana aqui do nosso município? Tem, a gente traz algumas e até recentemente a gente colocou um vídeo nas nossas redes sociais falando um pouco das propostas, né? Hoje a gente tem um encaminhamento de um estudo de mobilidade, isso legalmente existe no Brasil, desde 2023 era uma data limite que todos os municípios acima de 20 mil habitantes deveriam ter implantado o plano de mobilidade urbana, que trata não somente do pedestre, os veículos, mas também a questão do transporte coletivo e estacionamento rotativo. Então hoje tem esse encaminhamento, a gente acredita que até o primeiro semestre do próximo ano ele deva ser finalizado, porque se discute muito estacionamento rotativo, né? No nosso entendimento, não tem como a gente implantar somente o estacionamento rotativo, porque são, como você falou, são 25 mil habitantes em São Lourenço, a gente tem mais de 24 mil veículos, né? Então esse é dado, né, junto ao Detran. Se a gente só implanta o estacionamento rotativo, primeiro que quais serão as vias que têm necessidade de estacionamento rotativo. Então a gente precisa de estudos de tráfego para que a decisão não seja política, né? Então esse é um assunto bem importante. Mas a gente traz o estacionamento rotativo, só que só o estacionamento rotativo por si só não resolve o problema. Porque digamos que seja a cada 2 horas, né? Os veículos somente vão mudar de lugar. Então a gente entende que junto do estacionamento rotativo a gente precisa ampliar as vagas de estacionamento. Então a gente traz isso também no nosso plano de governo. A gente entende que com parcerias públicos-privadas, tem diversos locais do centro do município que nos dão essa possibilidade. E um outro ponto boa parte dos veículos ficam o dia todo estacionados no centro, eles ficam lá por necessidade, porque as pessoas trabalham no comércio e elas se deslocam de regiões, né, bairros distantes do centro para ir trabalhar. Como que a gente vai obrigar com que essas pessoas não utilizem o seu carro, o seu veículo, né? Então a gente traz a questão do transporte coletivo, inclusive intermunicipal, pois temos o bairro Araucária, né, que é próximo e não tem como a gente falar de mobilidade urbana sem a gente ver, né, os nossos munícipes que estão do outro lado da rodovia. Hoje existe já uma rede de transporte coletivo que atende à indústria, a gente entende que é possível ampliar, né? É possível que tenha uma parceria público-privado para que atue em diversos horários, que possa ampliar a frota também e dar essa possibilidade para que as pessoas se desloquem de outras formas. E além disso, a gente traz uma quarta ideia no nosso plano de governo, que é uma revitalização da Avenida Ernesto Belter, uma repaginação. Hoje a gente tem um ordenamento urbano aéreo, né, com os fios de telefone, energia, né? A gente entende que a gente quer despoluir a Avenida Ernesto Belter num projeto de trabalhar com essa infraestrutura que é aérea hoje, né? Ela é subterrânea, e também um projeto diferente para talvez dar mais possibilidades de vagas de estacionamento, principalmente na principal avenida do comércio, né? Então a gente traz essas propostas, né, junto do plano de mobilidade, essas outras 4 ideias para serem implantadas ao longo dos próximos 4 anos. Vamos lá para a próxima pergunta. Propostas também para melhoria das coletas de lixo da cidade, porque segundo a nossa espectadora, está com problemas, né? Na mistura dos materiais orgânicos, recicláveis. Alguma coisa nesse sentido? Sim, então a gente tem os serviços, né, de coleta atualmente, então óbvio que isso é um serviço público da prefeitura, a gente tem que dar continuidade, a gente entende que a gente deve avançar na coleta seletiva, né? Então isso também é uma proposta nossa, e a gente traz um dos projetos que a gente traz dentro disso são os PEVs. Inclusive a gente fez uma live também recentemente e a gente falou sobre as propostas, né, para o setor urbano, que é o quê? Hoje a gente vê um monte de tulhas espalhadas pela cidade para que o pessoal faça o descarte de entulhos, principalmente, né?
E nós trazemos a proposta dos pontos de entregas voluntárias ou postos de entregas voluntárias, né, que seria a normatização desse serviço em alguns bairros estratégicos do município, onde, inclusive, a prefeitura possa dispor de equipamentos para ir recolher os entulhos, que é normal, uma obra, uma construção, né? Se bem que as construções, quando tem obra, é de responsabilidade, né, do construtor, né, dar o destino final dos entulhos. Mas numa casa, né, a troca de um móvel ou algo semelhante, né, que venha a ter objetos para descarte, então é importante que a gente tenha espaços no município, né? Primeiro, tirar as tulhas da rua, né, para a gente ter uma limpeza urbana mais ordenada, e a gente ter um local adequado para a destinação desses entulhos, né? E a questão da coleta seletiva, principalmente, então a gente tem, né, a gente entende que poderá estar olhando a questão da ampliação, né, do lixo reciclável, principalmente, né, e a educação da população. Então não é só fornecer o serviço, mas a gente também ter materiais educativos, né, nesse sentido. Tem que ter uma educação ambiental por trás, né? Conscientização. Vamos ver. Planos de inclusão social para PCDs, auxílio a projetos municipais, como a AMA, né? Que acredito que seja a associação aí dos autistas, né? Isso? É isso. Quais os planos de vocês nessa parte social? Olha, temos um plano bem audacioso na área social. Na área da inclusão, você precisa olhar essa forma bem ampla, porque quando você fala em inclusão, dá a impressão de ser apenas a inclusão escolar, né? Aquele aluno com necessidades especiais que vai frequentar o ensino regular e que necessita ter o acompanhamento do professor, do segundo professor. Este é um tipo de inclusão, né? Aí nós temos também a inclusão na sociedade como um todo. E nessa inclusão entram todas as demais situações, né? Que você precisa olhar para todos, cada um com a sua particularidade, mas vendo cada um como um cidadão lorenciano e que precisa ser acolhido. Então, é um trabalho grande que vai envolver a saúde, vai envolver a educação, vai envolver a assistência social. E nessa inclusão toda, nós temos também um trabalho pensado bem grande para a situação dos nossos idosos, dos clubes de mães, das associações, que aí nós temos a PADASLO, que é a Associação dos Surdos, que é a Associação de Pais e Amigos do Deficiente Auditivo, né, conhecido popularmente como Associação dos Surdos. Temos a AMA, que também é a Associação dos Amigos dos Autistas, acolhendo essas mães, essas famílias e essas pessoas autistas, né, não só alunos, porque muitos não são alunos, né, temos muitas crianças, mas temos também adultos que precisam ser olhados. Então, toda essa diversidade que existe na sociedade precisa ser olhada. Falando na questão do idoso, nós temos os nossos idosos, uma população, na verdade, que está envelhecendo. 2050, estatisticamente, já está previsto que nós vamos ter um percentual maior de pessoas acima de 60, 70 anos do que uma população de até 15 anos. Então, a população está realmente envelhecendo, graças a todo um desenvolvimento. As pessoas estão vivendo mais, mas para isso precisa ter qualidade de vida. Então, nós temos um plano, um programa para transformar São Lourenço do Oeste a cidade amiga da pessoa idosa, cidade amiga do idoso, e vamos estar edificando um centro de lazer e convivência para bem atender a todos os nossos idosos. Porque quando se fala em clube de idoso, você tem logo em mente o encontro dos idosos que tem o encontro semanal ou quinzenal para dançar, fazer os bailinhos deles e tal. Isso é ótimo. Isso possibilitou que muitas pessoas se curassem da depressão e muitos evitassem de entrar na depressão, porque eles têm aquele objetivo de estar lá e estar dançando, estar conversando. Isso é saúde. Mas nós temos aquela outra pessoa, que também é idosa, mas que não tem condições de ir até lá, não tem um filho que a leve, ou
não consegue dirigir, que é cadeirante, que fica em casa sozinho, esse idoso também precisa ser olhado, também precisa ser cuidado. Então, o que faz com a pessoa? Você tem 2 filhos, cada um vai seguir a sua vida, tem o seu trabalho, tem a sua família, mas tem o pai, ou tem a mãe, ou tem o pai e a mãe, que precisa ser atendido. Não dispõe de recurso para atender esse pai ou essa mãe. E como faz? Né? A pessoa fica em casa sozinha, o poder público precisa olhar para isso. A sociedade brasileira precisa olhar para esse segmento, para essa fase, essa faixa etária das pessoas. Então, já existe, inclusive, a nível de Ministério do Desenvolvimento Social, o programa que chama-se Centro Dia Idoso, que é um centro de atendimento onde lá você disponibiliza serviços para acolher esses idosos e a pessoa sai de manhã para trabalhar, leva o pai ou a mãe nesse centro e lá ele vai ser atendido tendo acompanhamento por técnico de enfermagem, por professor de educação física, por professor de arte que vai estar interagindo, vai ter um espaço para o joguinho de baralho que eles gostam, quem gosta de jogar dominó, tem aquele que gosta da leitura, tem aquele que gosta simplesmente de estar lá sentado numa roda de conversa. Então, e tem aquele que precisa de cuidados médicos. Então, se está pensando toda essa situação para o bom atendimento dos nossos idosos nesse centro de lazer e de convivência. Então, é uma forma de nós estarmos incluindo essa faixa etária, que na verdade é a que mais colaborou e contribuiu para o desenvolvimento de São Lourenço do Oeste. Esse é um projeto grande e é um projeto que precisa ser ampliado ao longo dos anos, porque esse olhar o gestor público precisa ter. Da mesma forma com as crianças, da mesma forma com as mães. Nós temos hoje um desafio muito grande, que é a violência contra a mulher. Então, já existe um trabalho na sociedade, já foi criado a Sala Lilás a nível de DPCAM, né, a Delegacia a Delegacia de Proteção, né, à mulher, ao idoso, à criança, enfim. Então, são trabalhos que já estão sendo estruturados. Temos também instituído em São Lourenço do Oeste a chamada Rede PISC, que é uma rede de proteção ampla, que envolve profissionais de todas as áreas públicas do município, sejam estaduais ou seja municipal, né? Então, pega de todos os setores, todas as polícias, todos os órgãos. Foi uma rede primeiro instituída pelo Ministério Público em Florianópolis, e aí, 2021 a 2023, eu estive como presidente do Conselho de Direitos da Pessoa Idosa. Então, juntamente com a promotora Juliana, na época, a gente conseguiu instituir essa rede, acredito que esteja funcionando, exatamente para a proteção à mulher, à criança, ao idoso. Então, são desafios grandes. São Lourenço, Jupiá e Galvão, por alguma razão, estão entre os municípios com maior índice de violência contra a mulher. Então, isso foi que motivou também a instituição dessa Sala Lilás, que é a Sala de Proteção. Então, são muitos desafios que nós temos para serem cuidados, para serem tratados. E tudo envolve, no momento que você acolhe a todos, você inclui a todos. E inclusão é um desafio também, porque ela vai desde a questão de mobilidade. Então, hoje, por exemplo, a gente não tem uma prefeitura acessível para alguém, né, com limitação de mobilidade, né? Então, também é um compromisso nosso, e isso que, principalmente das entidades. A gente traz, junto às entidades, a gente traz um programa de apoio ao terceiro setor,
porque hoje existem diversas possibilidades de captação de recursos, tanto a nível estadual e federal. E a gente vê outros municípios e existe a sala, o órgão do terceiro setor que vai ajudar essas instituições a desenvolverem projetos para captação de recursos. Então, não somente a AMA, como a Padaslo, como a própria ONG Entre Amigos, a gente traz o compromisso de fortalecimento dessas entidades, principalmente a questão dos surdos e dos autistas, o compromisso da gente ter espaços públicos equipados com materiais, né, para o desenvolvimento, inclusive familiar, né, dessas dificuldades. A gente traz com a APAE também um compromisso de auxiliar na edificação da clínica de atendimento, que a gente sabe que aqui em São Lourenço do Oeste a APAE ela presta um serviço diferenciado. Então, são muitas ideias e propostas, né, inclusive, né, como a Loreci também comentou, dos idosos e mães. É uma área que exige cada vez mais olhar, né, do gestor público, é essa Isso. parte de inclusão, né? Mas, assim, já caminhando para os nossos finalmente, até porque a agenda deles é muito corrida, né? Mais uma pergunta da galera. Como você avalia a atual gestão da cidade, Renan? E o que você faria de diferente? Eu avalio a gestão que dá para entregar mais. Esse, inclusive, o slogan do nosso projeto, né? Esse projeto que a gente apresenta para a sociedade é que São Lourenço pode mais, né? O que a gente avalia é que a gente teve ao longo desses últimos 66 anos a questão de infraestrutura. Nós temos um município com uma boa infraestrutura. Se a gente for olhar a nossa infraestrutura escolar, tem desafios, é necessário construir uma escola integral, por exemplo, sim, mas a gente tem uma boa infraestrutura. A gente olha a nossa área da saúde, a gente tem uma boa infraestrutura, principalmente de atenção básica, né, de mobilidade também. E qual que é o grande compromisso nosso atualmente para o futuro? É a gente proporcionar melhor qualidade de vida para as pessoas. Então a gente entende muito isso no sentido que, claro, obras, né, estruturantes também são necessárias, mas a gente entende que a gente traz um programa de habitação no nosso plano de governo, que há muito tempo não tem, um programa de habitação para quem tem renda, principalmente, até 2, 4, até 8 salários mínimos, né, numa parceria público-privada com a prefeitura. A gente traz um projeto de um parque municipal. Eu entendo que a partir do momento que as pessoas tenham saúde, tenham educação, tenham onde morar, tenham renda, vai ser com o lazer e esses atrativos que a gente vai ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nós temos muitos empreendedores, por exemplo, que querem empreender em São Lourenço, querem investir aqui, mas hoje a gente tem uma dificuldade de pessoas, principalmente para atender, né, setores industriais. Então, a gente não tem um programa de governo para capacitar e conversar com os órgãos, porque muitas vezes a indústria está numa ponta, as entidades de classe estão em outras e o poder público em outra, concorrendo. A gente tem que discutir todo mundo ao mesmo nível e a gente fazer projetos de formação para atender aquilo que seja a necessidade, né? Alguns países tratam como ofício, né? As pessoas têm a sua formação, mas se trata como ofício, que é ensinar a ter ofício para ocupar no mercado de trabalho, né? Então, dentro da saúde, nós temos os desafios e aquilo que a gente colocou, que é pensar a nossa estrutura de saúde num projeto de médio e longo prazo para a gente começar a resolver os problemas aqui em São Lourenço. Na educação, a gente tem as demandas das filas de espera e questões estruturantes, né, que a gente precisa avançar. A gente olha na área social. Acredito que, além da inclusão, né, o nosso grande projeto é o projeto de habitação, também mobilidade urbana. A gente traz a Rota do Lajeado, que hoje São Lourenço é um C, né, o nosso mapa, se a gente for ver em mobilidade urbana, a gente se conecta a parte sul a leste do município, ou pela Avenida Brasil, ou pela Coronel Bertazzo. Né? Então a gente traz a Rota do Lajeado, também olhando para aquele Vale do Lajeado como um potencial turístico, um potencial ecológico a vir a ser explorado no futuro. Então uma rota hoje são cerca de 5 quilômetros, né? Que vai dar uma possibilidade de ligação também. E a gestão, eu vejo que o grande diferencial meu e da Loreci no próximo governo é a gestão. Primeiro, o enfrentamento da máquina. Hoje é importante a valorização dos servidores públicos, com certeza, né? Isso tem que ocorrer. A gente traz ainda um ponto da inclusão, que é a criação da escola de governo, porque não adianta a gente falar de estruturação física, né, de uma sala para a gente atender autistas ou para a gente atender surdos se a gente não tem a capacitação da equipe.
Então isso também é muito sério, por isso a gente traz a escola de governo e a gente traz uma reforma administrativa do ponto de vista de gestão, no sentido de que a gente entende que hoje a prefeitura está muito inchada com cargos políticos. Para você ter uma ideia, no planejamento financeiro do ano 2025, a projeção é de 51,18%, né, com folha, né? E o nosso estudo dos cargos políticos, a reforma que a gente vai propor no ano que vem, né, que é uma reforma pensando em valorizar o servidor de carreira, valorizar o profissional técnico, né, a gente vai conseguir ter uma economia de recursos ao longo dos próximos 4 anos de mais de 10 milhões de reais. Vão ser mais de 200 mil por mês, né, fazendo gestão interna e aproveitando a equipe que a gente já tem dentro da prefeitura, né? Isso nos dá condições de fazer muito exame, fazer muita cirurgia, contratar muitos mais profissionais, da gente ter uma clínica da mulher e da criança, da gente expandir as unidades escolares, da gente fazer pavimentação, que eu acredito que também um outro diferencial nosso é o apoio político externo. Hoje, só no meu partido, no MDB, no partido da Loureci, que é o PSD, além dos outros partidos que estão conosco, o Podemos, o Republicanos e o PSDB, nós passamos de 20 parlamentares a nível estadual e federal. E se fala muito em asfalto, né, mas muita pavimentação gratuita foi feita em São Lourenço nos últimos anos porque vieram emendas parlamentares, principalmente dos deputados do MDB. Ontem a gente fez uma contabilização e nos últimos anos ultrapassaram os 20 milhões de reais para asfalto gratuito. Então a garantia de asfalto gratuito também em São Lourenço do Oeste ele se dá com a Renan e a Loureci. Né, asfalto não financiado, asfalto de graça, assim como recursos, né, que foram encaminhados para escolas, para arena e tantas... Para a saúde, para as praças, né? Então, estes deputados, né, essas pessoas, elas estão do nosso lado. Elas estão apoiando o projeto do Renan e da Loureci para dar continuidade no crescimento de São Lourenço. Então, o grande diferencial nosso nessa caminhada, eu acredito ser isso. A gestão, o enfrentamento, a gente conseguir fazer mais com o que temos, né? Isso necessita recurso, não tem outra forma. E a possibilidade de captação externa. Perfeito. Algum complemento, Loureci? Não, eu só queria colocar aqui a otimização dos recursos para melhorar a entrega dos resultados. É gestão. É gestão dos recursos. Por último, uma pergunta mais polêmica, né? A galera aí gosta de Vamos Por lá. que o MDB não manteve a coligação com o atual prefeito, com o PP? Então, primeiro, Camila, a gente vive num modelo democrático, né? E a gente entende que no modelo democrático, a vontade da maioria, ela deve ser respeitada. Então, nós vínhamos, a eleição passada, a gente apoiou o prefeito Rafael Calef, né? Inclusive o mesmo partido, e a gente sabia de um acordo que existia entre os grupos políticos, que neste pleito eleitoral o MDB viria a apoiar o PP. E os acordos são normais na política e eles acontecem, né? Mas quando que um acordo ele muda, Camila? Quando acontece um fato novo. E o fato novo que aconteceu no meio do processo foi que o prefeito não cumpriu os 4 anos de mandato. Então o PP se tornou prefeito antes do tempo, né? O prefeito renunciou ao mandato, né, por suas razões, e o grupo entendeu, a maior parte do grupo, que aquilo de dividir o mandato era um compromisso particular entre o prefeito e o vice na época, não era um compromisso do grupo. Então, dentro desse entendimento, o nosso partido se reuniu para deliberar sobre o tema em uma data com votação secreta, onde todo o diretório, né, colocou a sua opinião, né, sobre a ação, sobre ficar no governo e apoiar o Partido Progressista num pleito eleitoral ou trabalhar num projeto próprio. E pela ampla maioria da votação do diretório, que assim é a democracia, o partido decidiu pela construção de um projeto novo. Então, foi uma decisão democrática, uma decisão livre, uma decisão aberta, que inclusive o partido deixou à disposição as pessoas que ocupavam cargo no governo e que quisessem acompanhar o partido na construção do novo projeto seriam muito bem-vindas, e quem quisesse ficar apoiando o atual prefeito não teria problema nenhum. A gente entendia, isso é democracia, isso é liberdade, né? Mas basicamente os motivos foram esses, né? Dentro da situação da renúncia que a gente teve, os companheiros entenderam que a decisão e o caminho a ser tomado, né, para o futuro político de São Lourenço devesse ser outro. Perfeito. Para finalizar,
que você considera ser o seu maior diferencial em relação aos outros candidatos? Vocês. Nós somos o novo e o seguro. O novo porque a gente nunca antes foi prefeito e nem vice. Eu e a Loreci, nós não temos nenhum compromisso particular entre eu e ela, seja de divisão de mandato ou qualquer outra situação. Então a gente tem o compromisso de ser prefeito e vice. Nós estamos numa caminhada bastante consciente da responsabilidade e os desafios, né, que a gente terá pela frente enquanto futuros governantes de São Lourenço do Oeste. Então São Lourenço tem a oportunidade de ter um prefeito jovem, com muita energia, com vontade de trabalhar, de entregar resultado. É um projeto de início de carreira, sim, Camila, porque daqui 4 anos a gente vai possivelmente disputar um outro pleito eleitoral e estaremos conversando com a comunidade novamente. Então, tudo aquilo que a gente propõe nesse projeto, as pessoas vão estar avaliando se foi de fato cumprido ou não, se a saúde melhorou em 4 anos, se a educação melhorou em 4 anos, se a mobilidade melhorou em 4 anos. E um outro diferencial, eu vejo, a gente tem a oportunidade, pela primeira vez na história de São Lourenço, 66 anos, nós termos também uma mulher no executivo. Loreci, que tem uma trajetória grande dentro da educação, professora, secretária. A grande infraestrutura, a maior parte da infraestrutura pública de educação que temos aqui em São Lourenço foi construída no mandato da Loreci enquanto secretária de educação. Falo das escolas, falo aqui inclusive do plano de cargos e salários do magistério, que muitas vezes o pessoal critica, né, a gestão 2005 a 2012, né, no que diz respeito à valorização dos servidores públicos, mas foi nessa época que os servidores da educação tiveram um plano de cargos e salários. E além disso, eu vejo que é os nossos apoios, né? Os apoios externos, e nós iremos enfrentar os problemas, propor solução, né, para que a gente possa avançar e entregar uma São Lourenço do Oeste melhor para todo mundo. A gente gosta das pessoas, a gente entende que a gente vai ter um governo aberto, onde as pessoas serão ouvidas, elas vão chegar até a prefeitura para falar com o prefeito, para falar com o vice, serão respeitadas, independente de partido político, independente de ideologia, porque a partir de 7 de outubro todo mundo é lourenciano, né, e merece esse respeito. Mas a gente pensa numa São Lourenço mais tecnológica, com um centro de inovação fortalecido, né, que as pessoas consigam ter acesso à prefeitura pelo seu dispositivo móvel, pelo seu celular, né, e tem muitas áreas que a gente traz no nosso plano de governo para a gente avançar. Inclusive a gente convida as pessoas, né, a acompanhar no nosso site, tem as redes sociais lá, o nosso plano de governo, as ideias, e no dia 6 de outubro votem 15, né, porque é o voto da mudança, é o voto que vai colocar São Lourenço do Oeste num outro patamar ao longo dos próximos 4 anos. Perfeito. Mensagem final aí, Loreci? Bom, o que nos diferencia, né? Como o Renan colocou, eu complementaria dizendo que tanto o Renan quanto eu, nesta caminhada com experiências em gestão pública, nós temos uma facilidade muito grande de transitar entre todas as áreas do governo, de transitar muito bem no terceiro setor da sociedade. Nós temos a articulação política que nos favorece e que nos abre portas, porque essas portas já foram abertas para nós, esse caminho já é conhecido, né? Então, temos toda essa articulação política, temos conhecimento em gestão pública e temos, na verdade, muito comprometimento, conhecimento e responsabilidade, que é um diferencial que faz com que realmente Renan e Loreci possam atender a tudo que foi colocado e pensado e sugerido pela sociedade no nosso plano de governo. Então, se eu poderia resumir em uma frase, eu diria: conhecimento, comprometimento e responsabilidade. Muito bem. Quer deixar uma mensagem final aí, Renan? Então, pessoal, a gente se aproxima já do dia 6 de outubro, é um momento muito importante, um momento da democracia, onde vocês irão, ou nossa população vai escolher quem irá contratar pelos próximos 4 anos para cuidar dos serviços públicos de São Lourenço. Eu e a Loreci, a gente tem feito essa caminhada, né, pedindo votos, fazendo reuniões, expondo as nossas ideias. Vai ser impossível a gente conseguir, Camila, conversar com os 19.200 eleitores. Então a gente convida as pessoas que entendem que São Lourenço pode sim ter um jovem prefeito com conhecimento, com vontade de trabalhar, entregar resultado, comprometido,
né, com responsabilidade, ter uma mulher enquanto vice-prefeito que nos ajude a também pedir voto, né, para um conhecido, para um amigo, para um familiar, aquela pessoa que ainda não decidiu o seu voto. E tudo que a gente pede é uma oportunidade. É a oportunidade para poder mostrar o novo, diferente, que é possível, sim, a gente entregar muito mais com tudo aquilo que temos em nosso município. Então, o voto é 15, no dia 6 de outubro. E muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui pela primeira vez. Espero poder voltar outras vezes para a gente conversar sobre outros temas, né, de interesse público, né, ou curiosidades aqui do nosso município. Fazer uma cantoria, né? É isso daí, pode ser. Lareci, por favor. Então, agradecer também pela oportunidade e dizer que o fato de ter a possibilidade de uma mulher ser, pela primeira vez na história, vice-prefeita de São Lourenço do Oeste, não apenas por ser mulher, mas por ser uma mulher que já fez muito por São Lourenço do Oeste e que teve a sua vida dedicada sempre a serviço do próximo. Uma mulher que quer ver o melhor e que tem isso na sua essência. Olhar para as pessoas, trabalhar de forma reta, justa e com muito comprometimento e com muito amor no coração. Para isso, não basta só você ter boa vontade, você precisa ter também conhecimento. E foi o que eu fiz ao longo da minha vida, buscar conhecimento. Só em uma área? Não. Em todas as áreas. Claro que sempre tem aquela que você aprofunda mais, mas aí você tem esse discernimento, essa liberdade e essa capacidade de buscar nas diferentes áreas, interagir para bem governar. Então, pedimos o voto de confiança. Vote Renan e Loreci. Tenham a mulher pela primeira vez para também olhar por todas as mulheres de São Lourenço do Oeste. Muito obrigada. Isso aí, galera. Agradeço aí aos candidatos. Obrigada por terem aceito o nosso convite. Eu desejo muito boa sorte nessa caminhada. Só ressaltando também, eu estou aqui de forma imparcial, de forma democrática, como o Renan ressaltou, né? Eu não sou eleitor aqui no nosso município, mas moro aqui e desejo o melhor para a nossa cidade. Espero que ganhe aí o candidato que for melhor preparado, né? Votem consciente, não vendam o voto, que isso é algo já que é ultrapassado e nunca deveria ter acontecido, né? Então, eu espero que vocês votem com honestidade, acreditando no melhor para nossa cidade. Obrigada por compartilhar as propostas conosco, as vivências e as experiências de vocês. Dá para ver que são estudiosos. E é isso. Obrigada a todo mundo que nos assistiu, que nos acompanhou. Deixem o seu like aqui, compartilhem com a galera. E obrigada. Até o próximo episódio. Quem não é inscrito também pode se inscrever no nosso canal. Beleza, galera? Valeu e até o próximo episódio. Obrigada.